reino Monera, ou seja, as bactérias, elas são os seres vivos que participam desse reino. A gente vê o vírus, que não era reino, mas a gente precisava entender. Hoje, a gente vai ver o quê? As bactérias. Eu vou tentar explicar para vocês muito simplesmente como é uma bactéria. Ela está aqui aberta, ó, certo? Ela está abertinha, significa o quê? Que a gente já cortou ela ao meio para a gente poder entender, né, o que está acontecendo dentro dela. É um ser unicelular, certo? Unicelular, feito de uma célula só. E tem algumas estruturas que são, assim, próprias delas, são peculiares das bactérias. Primeiro, que a maioria delas tem um rabinho, uma caudinha, que a gente chama de flagelo, certo? Existem algumas células humanas que têm flagelo, tem o espermatozoide humano, tem esse flagelinho. É uma estrutura, é tipo de uma caudinha que quando ela balança, certo? Ela consegue ter o quê? Um grau de locomoção dentro do organismo que ela está, ou até mesmo no meio ambiente. Então tem bactéria para tudo quanto é lado que você pode imaginar. E a gente tem uma ideia que essas bactérias são sempre coisas ruins e a gente vai descobrir hoje que não são. Vamos descobrir como é que essa bactéria é, certo? Ó, ela tem uma parede celular. Lembra que eu falei para vocês que célula é feita de membrana, citoplasma e material genético? As bactérias, além da membrana, ó, a membrana tá aqui, certo? A membraninha tá aqui, ela tem uma parede celular. Por isso que às vezes as bactérias são perigosas, porque essa parede aqui, ó, impede que os antibióticos consigam matá-la e muitas vezes. Essa parede celular é muito presente em quase todas as bactérias que a gente conhece. Elas são todas desse jeito? Não. Existem bactérias diferentes e a gente vai ver aí pra frente. Então, peraí. Bactéria. Uma caudinha dela, que eu chamo de flagelo. Ela tem uma parede celular, que é como se fosse uma capa que tá depois eu sair. Eu continuo aqui. Pessoal? Continua, é só tirar não. Continua. Tá bom, então, ó. Tem uma parede celular aqui, tá vendo? Essa parede não é a membrana. A membrana tá aqui, ó. Certo? Então, as células normais, as nossas células têm parede celular? De jeito nenhum. As bactérias têm. Isso é um diferencial. Marca aí, escreve aí. Bactérias têm parede celular. Deixa isso marcadinho, porque isso talvez seja uma dica numa questão de vestibular, onde você não saiba muito bem a diferença. Quando você identifica a parede, você fala, cara, isso aqui não é uma célula animal, isso aqui é uma bactéria. Ou pode ser um outro, mas animal não é. Então marque isso daí. Bom, ela tem a membrana? Tem a membrana aqui, ó. Certo, ó. A membraninha aqui, ó. Igual a toda e qualquer célula, ela tem a membrana. Só que ela tem uma parede envolvendo ela. Algumas delas, essa parede é de celulose. Certo? É uma parede que é celulose, gordura, um monte de outras coisas. Bom, ela tem um citoplasma, essa parte de dentro, como toda e qualquer célula tem um citoplasma. A estrutura dela interna é diferente de uma célula eucariota? A gente vai ver. Ó, ela tem o DNAzinho dela, o cromossomo dela é circularzinho, ó, como tá aqui, ó. E é diferente. Uma coisa importante para você entender, que eu falei para vocês lá na explicação da aula passada, por isso que é importante vocês anotarem, para vocês irem folheando no caderno, né? As coisas que foram faladas para vocês fazerem uma comparação. Eu disse para vocês que o reino animal, as suas células têm núcleo. Certo? As células têm núcleo aqui em volta. E eu disse para vocês que aos únicos seres, o único reino onde as células não têm núcleo, o material genético aqui está solto no citoplasma, o cromossomozinho, isso aqui é um cromossomo, o cromossomozinho da bactéria está solto dentro do citoplasma. Portanto, essas bactérias são procariontes. Lembra que eu disse para você, não tem núcleo pré-estabelecido. Bom, ela tem uma estruturazinha aqui chamada plasmídio. Esse plasmídio, gente, faz parte da reprodução da bactéria. Não tem outra célula que tenha plasmídio. Só bactéria. Viu uma questão? Olhou plasmídio? Já se liga que o cara pode estar falando de bactéria. Presta atenção na questão, né? Para saber o que ele está perguntando. E vai lá nisso daí.
E ela tem uma estrutura chamada ribossomo. Ribossomo é uma organela que constrói proteína. Então ela precisa construir proteína? Precisa construir proteína. Só abrindo um parênteses. A molécula mais importante de qualquer ser vivo, anota aí, eu chamo de proteína. Tem outras moléculas vivas? Tem carboidrato, que é açúcar, e lipídio, que é gordura. Mas a molécula mais importante é a proteína. E quem constrói proteína dentro de uma célula se chama ribossomo. Fechou? Vou voltar. Bactériazinha, coloquei uma de exemplo. Algumas bactérias têm flagelo? Tem. É uma caudinha que faz locomoção. Flagelo igual a locomoção. Ou seja, para ela nadar, ela está sempre em meio úmido, onde ela consegue sobreviver melhor. Veja bem, ela, por volta da membrana plasmática, ela tem uma parede celular. Uma parede celular, que é uma proteção extra que essa bactéria tem. Mas como ela é uma célula, certo? Ela tem membrana plasmática, sim. Como toda e qualquer célula. Tá? Dividindo o meio interno do meio externo. Ela tem citoplasma? Lógico, ela é uma célula, então ela tem um espaço interno, que eu vou chamar de citoplasma. Ela tem um DNA, um material genético circular. Não é igual das outras células que tem um cromossomozinho que parece um X. E ela não tem núcleo envolvendo esse material. Marca, outra coisa importante para você estudar. Ela não tem núcleo. Bom, ela tem algumas estruturazinhas aqui, que é parte de um DNA que vai servir muito na época da reprodução dessa bactéria, certo? Então deixa aí. Professor, plasmídio bactéria, velho, não perde tempo. Ribossomo, construtor de proteína. Basicamente, certo? Fazendo uma análise bem baixa, uma bactéria é isso. Se você pegar uma célula animal, ela vai ter muitas outras coisas diferentes do que estão aqui, tá bom? E a gente vai ver depois, quando a gente entrar em célula animal, as diferenças entre eles.